Olá pessoal, graça e paz, nós estamos na gravação de mais um programa Farol Doutrinário e estamos com muita expectativa para tudo aquilo que vamos discorrer durante esse tema. Creio que vamos ter um momento de muito esclarecimento e iluminação sobre esse tema muito especial e muito importante para a nossa igreja, né, para o ministério, assim como nós temos um ponto muito importante dentro dos cultos, que são as pregações e as ministrações, nós também temos um ponto muito importante dentro de toda a nossa programação de culto, que são a música, o louvor. E a gente tem aqui hoje presenças ilustres, né? Primeiramente, que vai estar conduzindo comigo o nobre Manuel Dias. Vai ser um tema maravilhoso, né, Maneco? Que coisa boa. Vamos aprender e ser inspirados aqui. Isso mesmo. E nada melhor do que o nobre Eliezer Rodrigues, né? A gente tem a grande honra de tê-lo aqui conosco. Pastor Eliezer, é uma grande bênção tê-lo aqui conosco nessa edição do programa Farol Doutrinário. Amém. Muito obrigado aí a todos que estão conectados e aproveita também para compartilhar, para que muitos outros, né, ouçam o que nós vamos falar aqui. Você benção. Obrigado, viu? Isso mesmo. E o pastor Eliezer, ele é pastor da Igreja Verbo da Vida em Taubaté, no interior de São Paulo. É também professor do Rema, professor da Escola de Ministros, é cantor, escritor, né? Tem uma grande atuação ministerial e com certeza é a pessoa certa para a gente poder falar um pouco sobre esse tema tão importante para os nossos dias e também para as nossas igrejas, né, pastor? Nós sabemos que a música, né, ela é uma grande ferramenta da parte de Deus para afetar o seu povo. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre trouxe essa porta para que as pessoas pudessem ser alcançadas, né? Verdade. E já para começar a falar um pouco sobre esse assunto e aproveitar que você aí que se conectou conosco ao vivo, compartilha, né, esse vídeo nos seus grupos, suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Principalmente você que faz parte aí da família Verbo da Vida, você ministro, pastor, ou você que por acaso está ingressando agora em uma das nossas igrejas. Esse programa é mesmo para te deixar, né, familiarizado com aquilo que nós temos como crença, como mentalidade e também como família Verbo da Vida. E começando aqui com o nobre pastor Eliezer, né, da mesma forma, pastor, que a gente tem uma grande atenção, né, com a palavra pregada, a gente tem todo um sistema de manutenção, de cuidado, de alinhamento com aqueles que são levantados para pregar a palavra. Qual seria, né, o seu primeiro conselho aí para aqueles também que, de certa forma, cantam a palavra, né, nos nossos cultos? Qual seria a sua instrução? Dentre tantas instruções, né, nós temos a vida espiritual. Eu costumo falar que o ministério de música não se limita somente a tocar e cantar, né? E as pessoas precisam entender que há um ministério de louvor e adoração. Eu faço essa distinção porque o ministério de louvor e adoração é para toda a igreja. Todo aquele que nasceu de novo tem que viver uma vida de louvor, de adoração a Deus. E os músicos, eles são, vamos colocar assim, cobrados por dupla, né, consciência. Não apenas a questão de uma vida de louvor e adoração, mas também entender que foram chamados por Deus para essa arte, né? Deus colocou o dom dentro deles, eles precisam tocar bem, eles precisam cantar bem. E isso tem que ter uma junção. Não é somente cantar bem e tocar bem, mas tem que ter uma vida, né, de comunhão com Deus para transmitir a essência do que Deus quer através do Ministério de Música, né? O Ministério de Música tem um propósito de existência que não é só produzir som, mas é através da música, através da harmonia, melodia, ritmo, transmitir a essência do que Deus quer, né? A palavra, a unção, o espírito de profecia e tantas coisas maravilhosas. Então é óbvio que nós, como os da palavra da fé, nós precisamos cantar a fé. Precisamos cantar as doutrinas que nós aprendemos desde o Rema, né? E hoje tem modas musicais que os jovens gostam de ouvir, né? Admiram, mas as letras não estão de acordo com a nossa visão. E isso é muito importante a gente observar, porque as pessoas elas estão cantando algo que elas vão viver. Né? Se canta algo errado, é como uma confissão errada, né? Elas vão estar confessando errado, vão viver errado. E se elas estão cantando certo, vão viver certo, porque traz uma consciência de que são curadas, abençoadas, mas que é vencedoras e outras coisas mais que a música pode trazer. Então, a primeira dica que eu dou aqui é que todo músico tem que ter uma vida de louvor e adoração, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da palavra de Deus, para poder transmitir através desse veículo, que é a música, né, transmitir para as pessoas. Elas primeiro são
entender que são instrumentos nas mãos de Deus. Eu quero colocar assim como algo musical, né? Elas são instrumentos nas mãos de Deus. Deus toca elas e elas tocam os instrumentos e tocam os corações das pessoas que estão ouvindo a música que está sendo cantada ou tocada. Muito bom. Então, eu conheço o Eliezer há muitos anos, né? Desde quando ele fazia ministrações públicas aqui em Campina Grande, várias igrejas reunidas. Então você tem uma abrangência e um conhecimento muito grande, além da igreja local e além do Ministério Verbo da Vida. E minha pergunta para você é: qual o maior desafio da igreja brasileira hoje para alcançar uma adoração genuína? E o que impede isso, uma posterior manifestação da glória de Deus? Então, uma adoração genuína e chegar a níveis onde a glória de Deus se manifesta. No contexto de igreja brasileira, com toda essa experiência que você já teve dentro de uma igreja local, dentro do Ministério Verbo da Vida e além do Ministério Verbo da Vida. Uma das primeiras coisas que eu sempre me perguntei é se eu realmente amava mais Jesus do que a música, né? E o músico ama muito música, né? Gosta demais de música. E uma vez o Senhor me questionou nisso e eu fiquei pensando, será que eu realmente amo o Senhor mais do que a música, né? E foi ele que me perguntou isso. E eu faço essas perguntas hoje para os meus músicos lá, né? Você ama mais Jesus ou a música? Ama mais Jesus ou a guitarra, né? Ama Jesus ou o teclado? Porque a conversa dos músicos normalmente é sobre guitarra, sobre pedaleiras, sobre tipos de teclados, arranjos. E eles ficam ali conversando muito sobre aquilo, estilos. Né? Estilos musicais. E a gente... eu também estava assim, lá atrás. E aí foi quando o Senhor trouxe essa alerta para mim, né? Eu disse, Senhor, eu achei que eu gostando muito da música, eu estava, né, te adorando com isso, porque o Senhor me deu o músico, o dom, né, a capacidade para tocar, cantar. Mas eu depois percebi, né, que a música... ela por si só não me levava a uma intimidade com Deus, né? Ela não me levava a uma intimidade com Deus. Até porque eu gastava assim 6 horas, 8 horas treinando, pegando solos, ouvindo música para pegar arranjo. E eu não gastava isso sem o instrumento com o Senhor. Né? Sem o instrumento, eu não gastava isso. Então eu achava que aquele momento que eu estava ali só tirando a música já era o meu momento de intimidade, né? Mas o Senhor não queria concorrência. Ele queria que eu tivesse um momento com Ele sem o instrumento. Eu quero que você seja, né, o meu instrumento. Eu quero eu e você ter esse momento junto, de conversar, de ter comunhão. E a partir daí eu entendi que quando eu comecei esse processo com o Senhor, de ter tempo com Ele mesmo, intimidade, de adorar Ele, muitas vezes sem um instrumento também, né? Porque a gente se vicia tanto em ter um instrumento ali. E às vezes eu via a necessidade, porque assim, quando eu tirava o meu violão ou meu teclado, eu ficava assim, cara, como é que eu vou adorar Deus sem o instrumento, né? Então eu percebi que havia uma deficiência e eu queria ter esse relacionamento com Deus. Então quando eu comecei assim, eu percebi a unção crescendo na minha vida. A unção foi crescendo e por causa disso, por essa intimidade que eu tinha com Ele, na minha vida, no quarto, né? Eu acredito que quando você tem uma intimidade boa com Deus sozinho, né, você tem um bom resultado em público, né? Porque às vezes as pessoas querem ter um resultado muito bom em público, mas não querem ter essa intimidade com Deus, esse sucesso de bastidores com Deus, sozinho no seu quarto, ali adorando ao Senhor. E esse é o segredo, porque se a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente não vai discernir os cultos, não vai discernir os ambientes, a gente não vai discernir a nota para cada culto. Cada culto tem uma nota do Espírito Santo, né? É bem musical, né? Sim. Cada culto tem uma nota do Espírito Santo. Uma vertente, né? Uma vertente, e às vezes você está ali e pode cantar uma música errada, né? Pode cantar um estilo errado, que atrapalha a unção, mesmo sendo uma música em linha com a palavra e tudo mais, né? Mas não era aquela música, não era aquela atmosfera que o Senhor queria, né? Adequada, né? Então, onde se aprende isso? Porque às vezes o Senhor está querendo se mover com o Espírito, com os dons, com poder, com alegria, né? Com tanta coisa boa. E se a música não estiver bem alinhada ali, né? Ela pode atrapalhar aquele culto, né? Eu já participei de igrejas, fui pregar em igrejas que realmente eu gostaria que o Ministério de Música não tivesse tocado. Porque a igreja estava bem legal e quando o Ministério de Música começou a tocar, caiu a unção. Contramão, né? Contramão. E eu tive que entrar ali para puxar o ambiente para aquilo que eu queria falar. Sim. Então isso acontece por quê? Porque o músico está muito conectado com a música, né?
e eles não estão conectados realmente com essa essência de adoração, de buscar mais o Senhor, ter uma vida de adoração para que ele fique sensível no espírito. Muito bom. E da mesma forma que o louvor, ele tem uma parte muito importante, né? De abrir o caminho. Não só de abrir o caminho, mas o culto começa já ali, né? O culto não começa quando alguém vai ministrar. O culto começa a partir do Ministério de Música. E tem justamente esse fator principal, né? De construir, de contribuir com o plano de Deus para aquela oportunidade, ou você que vai ministrar começar talvez ali da linha inicial, né? E há uma diferença muito forte, né, Mané? Quando você começa ministrando de uma linha inicial, mas quando você já começa a partir de um outro ponto, porque aquilo foi construído, né? Pelo Ministério de Música. Lembra João Batista e Jesus, né? É como se João Batista fosse a música, o ambiente, e Jesus fosse a pregação. Os dois se casam e se encontram, né? E tem um poder preparatório muito forte mesmo. Eu costumo dizer, né, que como é importante o Ministério de Música bem alinhado, né? Porque assim, sair as coisas afinadas nas caixas de som é muito importante. Mas se tiver desafinado por dentro, né, não vai produzir o efeito. Às vezes está muito ensaiadinho, está bem ensaiadinho os arranjos, muito bonito, mas a gente percebe que não está fluindo, né? A música não está fluindo. Então, ensaiar, tocar bem faz parte, né? Deus requer de nós, como pregadores, a gente tem que pregar bem. Ele chamou a gente para isso, nos deu capacitação para isso. Então, como músico também, é cobrado uma técnica boa. Sim. Mas, às vezes, foca tanto na técnica que não tem mais os fluir, não tem o espírito de profecia fluindo na música. A unção não está jorrando ali do Ministério de Música. E isso atrapalha um pouco. Para você ter uma ideia, se o Ministério de Música estiver bem, né, debaixo do óleo mesmo, da unção, né, e o pregador não for bem, o Ministério de Música salva o culto. Verdade. Porque depois o cara terminou a pregação, não foi muito boa, mas o Ministério de Música volta para terminar o culto e termina o culto para cima, né? Mas se o pregador estiver pregando muito bem e o Ministério de Música não estiver bem, rapaz, é complicado, porque começa ruim, o pregador tenta puxar ali no melhor que ele puder, né? Fica mais pesado a pregação, e no final o Ministério de Música vai tocar e termina aquela coisa meio para baixo, né? Então é muito importante que o Ministério de Música entenda que, como o Maneco falou, está preparando um caminho para que a palavra seja pregada, e esse caminho é cantar a palavra com unção, né? Com unção. Maravilhoso, isso mesmo. muito bom. E a gente está tocando, né, nesse ponto da inspiração associado à técnica, né? E o senhor é autor de várias músicas, né? Músicas que tocam em nossas igrejas, que são mesmo uma fonte aí de inspiração para os nossos ministérios de músicas que estão em atuação. A gente passou, né, da linha das 500 igrejas, estamos com 521 igrejas, né? E cada uma delas tem mesmo, né, os seus filhos, né, compõem, e eles são ungidos também. É uma família, né, Maneco, voltada para... que é uma bênção para muitas gerações. E como unir, né, pastor, a inspiração e a técnica, né? A gente sabe desse equilíbrio, dessa necessidade das duas coisas, né? Até eu conversando uma vez com o ministro de louvor, ele falando daquelas audições que tem para o pessoal vir para o louvor. E a pessoa que vai achando assim que ela está apta, mas eles tanto analisam, né, a inspiração, mas também a técnica, né? E até onde uma pode ser uma bênção para que a outra possa fluir, né, da forma adequada. No Salmos 33, fala sobre esses 3 pontos muito importantes para o Ministério de Música, né? Falando sobre inspiração, falando sobre... quando falo cantar um cântico novo, né? Cantar um cântico novo, o que significa isso? Não é somente uma música no repertório, uma música nova no repertório, né? Mas está falando sobre inspiração, está falando sobre unção também ali, porque cantar algo novo pode ser exatamente como o Ministério de Música do irmão Reiga, né? Onde ele terminava a pregação e o Ministério de Música subia e criava uma música ali, com a pregação dele. Na hora. Na hora. Não existia aquela música. Então, canta uma nova canção. E isso é muito inspirador. Então, os músicos têm que estar muito alinhados, né, por dentro, né? Assim. E, ao mesmo tempo, imagina, tocar uma canção nova sem nunca ter ensaiado. Então, precisa de técnica também, né? Porque os caras vão olhar um para o outro, vamos fazer essa música aqui, cara, 3 notas, tal. E cada um vai tocar aquela música que nunca tocou. Então, a gente tem que ser bom também na técnica. E eu acredito que os dois caminham juntos, né?
muitas pessoas dizem assim, não precisa ensaiar não, porque a gente vai orar ali, ora em línguas, e a unção vem, e a coisa flui. Tudo, né? E aí não, mas a gente sabe que o Espírito Santo ele se utiliza de tudo aquilo que a gente tem como ferramenta também, né? Então você vê o apóstolo Paulo escreveu mais cartas do que Pedro, né? O apóstolo Paulo estudava muito, né? Mergulhava nas escrituras e tal. Os níveis também deles nesse sentido, né? Da mesma forma a música. Quando você sabe mais, quando você estuda mais técnica musical, o Espírito Santo, a unção vai vir e vai usar mais, e vai ficar mais bonito, vai ficar mais... E até mesmo em momentos onde o ministro de música vai perceber que, por exemplo, tem um solo de guitarra ali que vai precisar solar ali naquele momento, que aquele solo de guitarra vai promover um ambiente de unção, né, no culto ali. E às vezes a pessoa não sabe solar direito, né, se engancha ali. Então, pode quebrar aquele momento e deixar a desejar o que o Espírito Santo queria através dele. Então, eu costumo dizer, é muito importante estar debaixo de unção, né, fazer tudo, meditar, orar em línguas, andar no Espírito, isso eleva a unção na vida da pessoa. Estudar o seu instrumento, né, tirar a música para ficar uma música bem bonita e os dois caminharem juntos, né? E isso vai fazer com que ambientes, né, sejam gerados para rompimentos, para fluir, né, de uma igreja local. A música tem esse poder. Então, quando uma música é tocada, né, bem bonita, com unção, ela promove temporadas numa igreja, novas temporadas, rompimentos. Né? Eu tiro por mim mesmo que tudo que eu estou vivendo hoje, na igreja lá de Taubaté e as outras igrejas que eu passei como pastor, foi através da música. Eu me utilizo da música muito, né? Porque eu vi Deus usando a música no Antigo Testamento de forma gloriosa para guerras, combates. A música estava lá o tempo todo à frente do exército, né? Então Deus via a música com uma arma mais poderosa do que flechas, do que foices, do que qualquer outra coisa. Então eu via que Deus trabalhava muito isso, né? Bota o povo na frente, vão cantando na frente e a coisa acontecia. Então, isso é o que eu ensino hoje também para a nossa equipe musical da igreja, para os meus filhos, desde pequeno foi assim, né? Gabriel, ele via eu tocando piano, ele dizia, pai, o senhor toca piano, mas quando o senhor toca, ele dizia, 8 anos de idade, né? Eu sinto algo diferente aqui dentro de mim. O que é isso, né? Eu dá vontade de chorar, dá vontade de... É uma coisa... Aí eu dizia, filho, você tem que aprender sobre o caminho do fluir, né? Você tem que saber discernir isso. Você vai tocando e vai seguindo essa trilha do Espírito, né? E aquilo vai causando algo nas pessoas que ouvem, porque a música carrega essa influência, esse poder transformador, essa unção. Então, hoje é muito importante tocar bem, né? Porque você lembra da passagem que Saul estava meio que endemoniado, né? Perturbado. E aí disseram para ele o seguinte, ó, traga alguém que toque bem, né, para trazer um alívio. E alguém disse, eu conheço alguém que toca bem e o Senhor é com ele. Uau. Então é possível só tocar bem, sim, mas tem o tocar bem e o Senhor é com ele, né? O divino está junto. O divino está junto, então isso é muito importante. E quando se toca bem, não só traz um alívio, mas quando o Senhor está com aquele músico, quando a unção está operando ali, é capaz de até arrancar um espírito maligno de alguém, né? Um espírito de enfermidade por causa daquela música ungida. Muito bom, excelente. Então, é maravilhoso ter esse tempo com você, Eliezer. Você é um produtor musical, ao mesmo tempo é um pregador da palavra. São muitas facetas que você atua, que você experimenta e abençoa o corpo de Cristo e inspira, né, outros músicos, até um crente na sua vida pessoal, quanta gente tem sido abençoada. E eu queria entrar aqui num tema que é sua cara, né? As suas músicas, elas têm um tom de alegria. E eu creio que isso foi uma coisa que você experimentou e conquistou em Deus e você transmite para multidões. Você nem tem noção de como pessoas são afetadas. E aí é uma coisa também interessante para nós, porque a alegria é um dos valores do nosso ministério. Né? Como é fantástico isso ser transmitido, esse espírito de alegria. Hebreus 1 diz que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho, né, da inspiração da vida de Irmão Reagan, de Pastor Bud, né, que na formação disso que você hoje derrama sobre multidões, e a gente sabe que Deus se move nisso, né? A Bíblia diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você também tem uma graça para quebrar o espírito religioso dessas coisas,
né, e tornar algo experimental na vida de cada um. Fala um pouco disso, dos seus dias antigos, como você experimentou e como você se sente um instrumento de Deus para ensinar ao corpo de Cristo isso. Olha, eu conheci a música, eu tinha 8 anos de idade, né? E no dia que eu conheci a música, eu ganhei uma flauta doce do meu pai. Foi quando eu conheci a música, pela primeira vez. Mas no dia que eu conheci a música, através dessa flauta, o meu pai estava se separando, estava indo embora, na mesma hora, né? Então eu meio que estava fazendo ali o instrumental de Titanic ali, o navio estava afundando. Misericórdia. O casamento estava afundando e eu não estava nem sabendo, eu tinha 8 anos de idade, né? Então foi um momento muito difícil para a gente como família, mas ao mesmo tempo eu conheci a música ali. Então a música me trouxe muitas alegrias, até mesmo para não estar lembrando disso, né? Então eu fiquei na igreja, servindo ao Senhor na igreja, com muita alegria com a música. Então eu aprendi sozinho, sou autodidata, né? Toco 9 instrumentos musicais hoje. Uau. Eu aprendi bateria sozinho, eu aprendi teclado sozinho, guitarra sozinho, tudo sozinho, que eu falo assim, né? Através do Espírito Santo, o dom que o Senhor me deu, eu fui desenvolvendo. Então, eu tinha tudo para ser um ser humano hoje triste, porque eu não tive uma presença de um pai, eu vivi numa família muito religiosa, né? Meus tios eram cristãos, e eles eram músicos também, mas eu via muita coisa errada assim, na religiosidade, e aquilo queria meio me afastar, né? Então, quando eu conheci essa palavra, isso trouxe um impacto muito grande, né? Porque a palavra da fé, ela me mostrou um tipo de vida que eu podia viver, que era a vida de Deus, que eu disse, rapaz, será que isso é para mim também? Eu posso viver isso mesmo, né? E eu conheci o pastor Marquinho em Natal, foi quando eu conheci o Verbo da Vida, através do pastor Marquinho, em 1998, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que o pastor Marquinho me deu de presente foi uma fita, umas fitas cassete não, como de vídeo. De vídeo, VHS, né? De cultos de Irmão Reiga. Ele me deu esses vídeos para que eu entendesse como é que o Ministério de Música tocava nesses cultos, né? Ele já estava ali me treinando, como é que é a música no mover do Espírito, como é que colocou. Então, na verdade, eu fiquei mais empolgado com o mover do Espírito do que com a música, né? Primeiramente, né? Porque eu não tinha visto aquilo, né? Eu vi, meu Deus, aquele povo ali rindo, Irmão Reiga, o povo caindo das cadeiras. Eu disse, cara, que culto é esse? Que doideira é essa, cara? Eu fiquei muito assim, impactado com aquilo. E eu desejei aquilo, né? E depois vendo o pastor Bud pregando também, falando sobre fé, sobre alegria. Então aquilo foi construído dentro de mim, uma identidade, né, espiritual, a doutrina se fortalecendo. Até que um dia, eu indo para São Paulo, quando cheguei em São Paulo, o Senhor falou para mim, em 2001, que Ele estava me ungindo com uma unção especial de alegria. Até então eu não estava nem entendendo o que era aquilo, eu não tinha rema ainda, né? Eu disse, eu estou te ungindo com unção especial de alegria. Eu acho que é tanta fome que eu tinha, né, de querer entender isso, de querer, desejando o mover do Espírito, disse, cara, eu quero mais disso, eu quero me mover mais nisso aí. E eu passei a assistir muitos vídeos do Irmão Reiga, até o funeral eu recebia dele, né? O funeral dele, eu ganhei do pastor Derry, né? O vídeo cassete também do funeral do Irmão Reiga, assisti muitas vezes. Cara, como é que esse cara canta música alegre no funeral, né? Eu ficava imaginando aqueles cantando a música lá do Irmão Reiga, né? E eu ficava encantado com aquilo. Então, a primeira pessoa a provar dessa unção de alegria que o Senhor tinha falado para mim, né, dessa unção especial que Ele falou, hoje eu entendo, né, que Ele estava me ungindo para pregar sobre isso, para despedaçar julgos e religiosidade. Mas a primeira pessoa foi eu mesmo. Eu fui curado. Eu fui curado de uma doença desde de criança. Eu provando essa unção da alegria. Né? Eu estava lá debaixo de uma enfermidade, estava doendo todo o meu corpo. Eu lembro, como se fosse hoje, eu lá em Osasco, na cama, lá de madrugada, meu corpo todo dolorido, doía tudo, até os cabelinhos doía. Parecia um sintoma de dengue, assim, sabe? Eu tinha isso quase todo mês. E eu ouvi o Senhor dizendo, você vai ser a primeira pessoa a receber dessa unção que está sobre você. Comece a rir e receba. E eu comecei a rir assim forçadamente, meio sem graça, mas
comecei e recebi, comecei a rir no espírito no quarto e eu fui curado daquilo, né? Nunca mais eu tive aquela doença, né? Aleluia. Eu estava com quase 40 graus de febre naquele dia, fiquei suado que a cama ficou toda molhada e nunca mais eu tive aquela Aleluia. enfermidade, fui curado. Então, a partir dali, eu comecei a ver que muitas pessoas precisavam desse mover do espírito, da alegria, precisavam dessa unção. Eu disse, rapaz, se eu fui curado com essa unção de alegria, eu quero também transmitir isso. E aí eu ousei agora a começar a criar músicas e creio que o Espírito Santo ia se mover quando eu cantasse aquelas músicas. E de fato foi o que aconteceu. Eu tenho muitas canções que falam de alegria, né? Sim. E a primeira canção de alegria foi... Comece a rir no Espírito e receba a cura. Uau. Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. Alegria é fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Uau. Então essa foi a primeira canção de alegria que espalhou no Verbo da Vida, muita gente curada, abençoada. Verdade. E continuei, até hoje eu estou aí, levantando essa bandeira da fé com alegria. Uau, maravilhoso, né, Maneco? Muito bom. Eu creio que você que está aí nos acompanhando está sendo ricamente abençoado por tudo que está sendo transmitido. Aproveita aí, comenta de onde você está nos assistindo, como também compartilha esse vídeo, curte e divulga toda essa mensagem que temos, né, pregados da palavra da fé e da visão que nós temos como família Verbo da Vida. E da mesma forma, né, pastor Eliezer, que a gente tem um grande... Isso me veio pensando sobre tudo que o senhor tem falado aqui. A gente tem uma linha, né, segura daquilo que deve ser ministrado dos nossos púlpitos, né? A gente quer que alguém que entre nas nossas igrejas identifique aquilo que o pastor Bante falava, né? 1 Coríntios, quando ele disse, ele sempre abria as nossas conferências falando sobre esse versículo da importância da gente ter o mesmo parecer, né, a mesma disposição mental. E o que o senhor poderia falar, né, para todos que estão nos ouvindo, da importância também de naquilo que é cantado, nós também temos o mesmo parecer, a mesma disposição mental, né, que as pessoas, da mesma forma que elas identificam que nós somos da palavra da fé, que nós somos da família Verbo da Vida por aquilo que é pregado e ensinado, como também elas podem identificar isso por aquilo que é cantado, né, e da importância de cantarmos a verdade, de cantarmos a palavra. A gente sempre ensina, né, em nossas escolas e também na escola de ministro, né, o senhor é professor dessa disciplina, Ministério de Música na igreja, e da importância de que a gente cante nos nossos púlpitos aquilo que nós temos como crença, né, que a palavra seja cantada, que a visão seja cantada. Muito bem. O que o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Olha, eu sempre preservei, né, essa identidade do ministério, da visão doutrinária que a gente tem, da palavra da fé, né? Quando a gente fala a palavra da fé, é isso que a gente tem aprendido no Rema. E eu não posso cantar um outro tipo de palavra, já que a palavra que eu tenho recebido é a palavra da fé, né? Mas uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo fala é que ele diz, você tem seguido de perto, né? Você tem seguido de perto. Essa frase é muito importante porque, às vezes, quando a gente fica distante da doutrina, da liderança, da visão ministerial, a gente começa a pegar outras coisas e tentar colocar ali. Eu não sou contra a ouvir canções de outros ministérios e tal, graças a Deus é bênção, mas eu prezo muito por aquilo que eu aprendi, né? Eu entendi que aquilo que... Eu só cheguei aqui por doutrinas, né, que me trouxeram até aqui, né, por tipos de comportamentos da fé. Sim. Que me trouxeram até aqui. Então, jamais eu vou desprezar algo que eu aprendi lá atrás e deixar de cantar e dizer, não, eu estou cantando muito sobre fé, vou parar, vou cantar outra coisa nova aí, vou criar uma música diferente. Jamais vou fazer isso, porque é exatamente isso que tem abençoado o povo, né? Eu tenho vestido essa camisa. A gente precisa entender que, assim, a primeira coisa é que os maiores ministérios do mundo que a gente conhece hoje, eles foram levantados pela música. A gente conhece os ministérios do mundo hoje, Hillsong, Bethel, né, e tantos outros, né, aqui no Brasil, Lagoinha, Renascer Praise. Eu não conheci esses ministérios pela palavra, não conheci pela uma pregação, eu conheci pela música. Então, cada ministério desse tem a sua visão, que Deus deu a visão para aqueles ministérios. E eles estão cantando a visão deles, né? Isso é muito importante, é por isso que eles crescem, porque eles estão cantando a visão que Deus deu a eles. Então, nós temos uma visão, como Ministério Verbo da Vida, nós também temos uma visão. E nós temos que cantar a visão. A visão, eu sempre falo que a visão, eu posso dividir ela em 3 partes, assim, para a gente entender, que é a visão geral, que é o que Deus deu ao pastor Bud,
né? A visão doutrinária, que é a visão do Rema, e a visão da igreja local, é a visão que Deus dá ao pastor em cada cidade. Sim. Né? E eu posso cantar tudo isso dentro de uma música. Eu posso cantar tudo isso dentro de uma música. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei em Taubaté, depois de 10 anos pastor-presidente da Vila Matilde, eu cheguei em Taubaté para recomeçar, né? Eu não sei qual é o difícil, é você começar a primeira igreja ou começar a segunda, né? Porque a primeira você não sabe de muita coisa, a segunda você já sabe tudo que vai acontecer, tem que ter paciência. Boa. Então eu estava recomeçando em Taubaté, eu sabia tudo que eu ia passar, paciência, vai acontecer. Mas aí eu tinha que praticar tudo de novo. Eu tinha que fazer aquele povo conhecer a doutrina, fazer aquele povo aprender a se mover no espírito, né? Música de celebração, e louvor, e gritos de alegria. E as pessoas não sabem disso. Está começando ali. Verdinho. Né? Verde, a gente canta lá, o povo fica lá assim, né? No final bate umas palmazinhas. Elas estão começando, elas não entendem nada, né? Sobre o mover do espírito na área da música. Então, Gabriel e Emily já estavam começando a querer esse desejo de compor. Gabriel já estava ministrando ali devagarinho, Emily ainda estava com vergonha. Mas aos poucos eu fui dizendo para eles: filhos, fala o seguinte, ó, tudo que eu pregar aqui, pega aí, anota e transforma numa música. Uhum. Né? Eu estou pregando, vocês vão anotando. É assim que eu fiz minhas músicas. Né? Comecei assim, né? O pastor Marquinho pregando, eu ia anotando, e aí depois eu fazia uma música daquela pregação. Né? Uhum. Eles fazem isso. E aí, toda vez o Senhor me dava uma palavra e eu dizia, por exemplo, né, vou falar sobre que Deus está acelerando as coisas, um tempo de avanço e tal, velozmente. E aí Emily anotava tudo aquilo e aí criava a música velozmente, né? E a música nasceu. Eu pregava sobre ser abençoado, nós somos abençoados e tal e tal. Gabriel anotava tudo aquilo e nascia a música Abençoado. Então você vê que hoje as músicas que os meus filhos comporam, né? Muitas igrejas estão cantando, nasceram Sim. da visão do nosso ministério. Uau. E aí eu quero cantar a visão. Perfeito. Porque tem poder na visão, a unção Sim. está na visão. Se eu cantar a visão, tem unção. Então eu tenho muito cuidado, porque nesse momento eu percebo que há uma geração muito assim, que quer cantar uma coisa mais para baixo, né? Quer cantar uma coisa mais desanimada, uma coisa mais muito slow, né? Muito slow, né? Então esquecendo daquelas músicas que traz realmente o mover do espírito, né? É importante cantar uma música lenta, mas tem é importante seu lugar, né? Ter seu lugar. Mas tem as músicas de celebração mesmo, que empolga, que inspira. E as igrejas nos últimos dias, a igreja que será marcada nessa geração, uma geração de tantos problemas emocionais, né? A igreja tem que se levantar com músicas de alegria, de fé, né, de ousadia, para levantar o povo a ir para frente. Muito bom. Então é muito importante entender tudo isso. Maravilhoso. Excelente, que coisa boa. Então, Eliezer, estamos caminhando aí para a reta final. Queria que você deixasse uma mensagem, né, do seu coração para o pessoal, que inspire, que mova eles para aquilo que Deus tem para cada um deles. Você é um exemplo, você foi levantado por Deus, né, na cidade de Natal, depois Deus foi alargando e hoje você é uma referência até para outros lugares. Dia desses você estava lá em Londres, né, ministrando, pregando a palavra lá. Fala para o coração das pessoas. Olha, tudo fica mais fácil quando a gente consegue agradar a Deus, né? E agradar a Deus somente vivendo pela fé. Essa é a minha vida, é a vida que agrada a Deus. Eu não quero sair desse tipo de vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente agrada a Deus, ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam em fé. E eu quero deixar isso para você. Vive intensamente essa vida de fé. Tudo aquilo que Deus tem dito para você, como promessa, como palavra de Deus, de crescimento, de avanço, pega isso com muita fé mesmo. Tenha certeza de que Deus não vai falhar. Uau. Tenha certeza de que Deus ele vai cumprir o que prometeu. O que pode impedir, né, de que se cumpra o que Deus prometeu é a nossa incredulidade. Mas se a gente estiver plenamente convicto de que Deus é poderoso para fazer o que prometeu, vai acontecer. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, ao redor, não importa o quão difícil é o começo, né, de uma igreja, de um ministério, de um projeto. Se você colocar a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus tem dito para você, fica firme que vai acontecer. Tudo que eu tenho vivido hoje
É simplesmente a palavra de Deus chegando no meu coração, gerando fé no meu coração e eu retribuindo a Deus um comportamento que agrada a Ele. De falar o que Deus disse que já está feito, né? De viver assim, celebrando, de viver agradecendo a Deus e viver nessa vida no Espírito. Então, pega firme, tudo que Deus falou vai acontecer, né? É uma das músicas minhas também, né? Uma das músicas que mais tocou aí é de fé em fé, né? Porque eu não paro para escrever música, eu paro para escrever as experiências que eu estou tendo com Deus, a vida que eu estou tendo com Deus, e por isso que a música se torna muito poderosa. Então viva isso, de fé em fé você vai avançando e prosperando no Senhor. Aleluia. Nossa, que tempo maravilhoso, né, Maneco? Muito bom. Muito edificante. Muito obrigado, pastor Eliezer, pelo Obrigado seu tempo também. e por tudo que foi ministrado aqui. Né? Você pode também acompanhar o pastor Eliezer nas suas redes sociais, como também no canal do YouTube. Tem muitas músicas dele disponíveis no canal do YouTube. Então, músicas que cantam a fé, que cantam o que nós cremos, cantam a nossa mentalidade e a visão da palavra de Deus, que tem alcançado muitas vidas e abençoado os corações. Quero agradecer também a presença do nobre Manuel Dias. Uma honra ter você conosco aqui, viu, Manuel? Muito bom, prazer grande. E que você possa permanecer firme no Senhor e fortalecido nele na força do seu poder. Então, estamos no encerramento de mais um programa Farol Doutrinário. Fica aí conectado, né? A gente teve aí muitas edições. Estamos em uma nova temporada agora. Você pode aí, através do nosso canal do YouTube, acessar também todas as edições e programas passados, e com certeza são temas que vão enriquecer a tua fé e vão te colocar mais firmes no plano e na vontade de Deus. Amém. Então, até o próximo programa Farol Doutrinário. Tchau, tchau.